Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos apresentar uma apresentação de mais um vídeo, onde eu fiquei até muito contente. Esse vídeo no qual eu vou apresentar, ele foi a pedido de um integrante do meu canal. Isso me deixa com uma satisfação enorme, tá certo? Porque é sinal que existe uma relevância em tudo aquilo que eu estou falando, e de uma certa forma, esse meu diálogo para com os senhores transmite alguma confiança dentro daquilo que eu falo, Afinal de contas, como eu sempre digo, eu não estou dando nenhum Ctrl+C e nenhum Ctrl+V naquilo que eu falo. Eu estou falando aquilo que eu vivi. Eu falo com causas vividas, tá certo? Então, essa é uma das satisfações do meu trabalho, Poder aí de alguma forma contribuir com informações, tá certo? Então, sendo assim, hoje fiz aqui um vídeo, ele vai ser um tanto quanto curto. Agora é muito importante que eu diga para os senhores o seguinte: ele me fez algumas séries de perguntas sobre fatos que ocorreram durante o decorrer da safra na usina na qual ele trabalha. Agora, fica muito difícil para mim eu falar, olha, o que aconteceu no seu equipamento foi por isso. Não, eu vou dar algumas alternativas, algumas sugestões do que podem ter acontecido e o que levou a isso acontecer. E o que nós podemos fazer para que isso não aconteça mais. Essa vai ser uma forma de eu dar uma sugestão dentro da pergunta na qual ele me fez, que afinal de contas eu não estou aí na empresa para mim realmente me certificar do que aconteceu. Apesar que esse é o meu trabalho de consultoria, é estar dentro da sua empresa, vivendo o seu problema, e levar uma real solução, tá certo? Para esse problema no qual vem te afligindo aí, tá certo? Então esse é o trabalho da Passe Consultoria e Manutenção Mecânica Industrial. Mas isso não me tira a satisfação de estar aí, de alguma forma, podendo auxiliar algum dos nossos amigos, com dúvidas nas quais ele tem. Agora eu sou sincero em falar, nem tudo eu posso estar falando, que senão eu deixo de lado a minha empresa, que é uma empresa de consultoria, e passa a ser simplesmente um youtuber. A intenção desse canal é mostrar para os senhores, o meu conhecimento, e dentro daquilo no qual eu explico em vídeo, estar dentro da sua empresa, que vai ser uma conversa muito mais concreta, muito mais, com muito mais fundamento, tá ok? Então vamos lá, vamos ao vídeo. Muito bem, então, apresentação de equipamentos e moenda, causas e consequências. Dentro das perguntas nas quais ele me fez, então são possíveis causas que podem levar a grandes consequências: avarias com rodetes, quebra de dentes, avarias com tirantes de fixação de bagaceira, quebra dos tirantes, avarias com eixo de moenda, quebra de eixo de moenda, e quebra de parafusos de flanges de camisas, dos flanges das camisas superiores. Então isso daí foi a pergunta na qual ele me fez, e que eu não terei assim uma resposta dentro daquilo da realidade dele, mas eu vou trazer aí alguns pontos nos quais ele poderá, dentro desse, ver aquele que se adequa à sua situação. Então vamos lá: avaria com rodetes, quebra de dentes. As consequências, elas podem ser várias, Excesso de recuperação de solda pode causar fragilidade na estrutura do material. Recuperação com falhas de procedimento de soldagem. Falta de ensaios não destrutivos de líquido penetrante, partícula magnética e ultrassom antes e após o reparo. Muitas vezes até existe isso, mas a preparação da superfície a ser aplicados ensaios não destrutivos não foi muito bem preparada. Então existe aqui algumas falsificações de imagens, tá certo? Do líquido penetrante, da partícula magnética, dificultando até mesmo o ultrassom.
engrenamento fora do diâmetro primitivo na ponta dos dentes, né, que pode observar aqui que tem um desgaste muito grande na extremidade desse dente, né. Vamos lá aqui, deixa eu subir aqui. Desgastes excessivos dos dentes, pode ser problema de lubrificação. Causas de trincas por esforços, eu vou até dar um exemplo aqui. Partir a moenda com bucha de bagaço sem tirar pressão de hidráulico. Isso aqui é um problema muito grande, né? Você parte a sua moenda com um esforço terrível. Quer dizer, não só você prejudica o seu rodete, mas como você também pode prejudicar até o seu eixo de moenda, tá certo? Desgaste excessivo nos dentes da lubrificação, causa de trinca por esforços, que é o que eu acabei de falar, e contato de dentes com soldas, com dente sem solda, né? Então existe aquele dente recuperado com solda, e onde ele vai trabalhar dente com solda junto com dente com solda. Jamais poderá colocar um dente com solda sem o dente estar com solda, né? Então, isso aqui são algumas das sugestões nas que eu aplico, que eu passo, para, né, a pessoa ver dentro disso daqui qual que se adequa ao seu problema, né? Porque fica difícil eu falar, olha, foi isso, foi isso, foi isso. Então aqui tem aí, né, algumas causas que traz aí as consequências, tá certo? E avarias com tirante de fixação de bagaceira. As condições, né, as consequências também podem ser várias. Agora, observe aqui, né, que eu fiz aqui 3 croquis. O que são esses 3 croquis? Observe que são configurações diferentes de fixação da bagaceira no suporte. Então existe a bagaceira onde ela tem os tirantes com fixação central. Existe a bagaceira onde ela tem um apoio dela com 2 carreiras de parafusos. E existe a bagaceira que ela tem o sistema de fixação dela tipo L, né? Então os parafusos são fixados frontalmente. Qual que é o melhor ponto de fixação? Eu Haroldo particularmente, eu opto muito para esse ponto de fixação, que são as 2 linhas de parafuso. Por quê? Para esse tipo de configuração, faz com que o banco, o berço de assentamento da bagaceira, ele tenha, né, uma área maior. Com isso ele te dá uma sustentabilidade maior, né, na sua bagaceira, tá certo? Então vamos lá. Falta de ensaio. O que pode causar a quebra, né, do tirante? Que eu não sei a sua bagaceira, se ela é dessa ou dessa. Então eu estou considerando essa daqui. Falta de ensaios não destrutivos nos parafusos, quer dizer, terminou a safra, você está fazendo um aproveitamento de parafuso, que, né, pode acontecer isso, mas não foi feito aqui um ensaio não destrutivo, simplesmente olhou, viu que ele está mais ou menos bom e vamos aproveitar. Tirante com excesso de oxidações, isso daqui também é um problema, né, que tem que ser levado em consideração. Material dos tirantes fora do especificado, quer dizer, o especificado seria um SE1045, um forjado e laminado, quer dizer, um material nobre para esse tipo de aplicação, né? Pontos de apoio da bagaceira no suporte irregular, que são esses pontos de assento, né? Existe aqui uma outra coisa que eu chamo a atenção, que a bagaceira ela tem que se assentar aqui e não aqui. Então precisa tomar cuidado. Será que estava acontecendo isso? Então fica difícil eu falar. Então eu estou dando alternativas para você ver qual que você vai se adequar à situação na qual você passou. Frontal da bagaceira muito grande em relação aos apoios da bagaceira no suporte. Mudar projeto. Suponhamos que a sua bagaceira, né, ela está com um frontal aqui muito grande em função da sua camisa de entrada, que é uma camisa nova, vamos dizer assim. Então isso faz com que a sua bagaceira ela tenha aqui, né, a sua parte, a sua região de entrada um pouco maior. Com isso, a sua região de assento passa a ficar pequena em relação ao comprimento da sua bagaceira. Existem 2 possibilidades.
Ou você pode colocar aqui um reforço soldado no suporte da bagaceira e na bagaceira, vamos chamar aí a mão francesa, tá certo? Em chapa de aço carbono aí de 3/8, né? Pode ser aí uma chapa de 1020 ou 1045, né? Várias chapas na extensão da bagaceira, né? Ou então mudar a configuração da sua bagaceira. Agora para qual? Para essa? Para essa? Bom, aí fica a seu critério, né? Hoje estão fugindo desse sistema, estão partindo mais para esse sistema e mais para esse sistema. Eu, como disse particularmente, eu opto muito para esse sistema, mas isso aí é uma questão de avaliação de cada um. Vibração da bagaceira durante a safra, isso daqui também pode causar quebra de parafuso, não só nesse sistema, como nesse. Agora essa vibração, ela pode ser causada aonde? Quando você tem o diâmetro do seu pino excêntrico muito menor do que o encaixe na sua bagaceira. Isso faz com que a sua bagaceira ela fique jogando, ela fique vibrando. Uma outra coisa também que eu não coloquei aqui, que é o que? A fixação da sua bagaceira lá embaixo, no munhão. O grampo da sua bagaceira pode estar bambo, pode estar solto. Então são pontos que você tem que, né, levar em observação. Então vamos lá aqui a mais um item. Avarias com eixo de moenda, quebra em eixo de moenda. Agora, eu vou dar alguns pontos que podem levar a isso daqui. Fica difícil eu jurar por Deus que é isso. Eu não estou na sua empresa, eu não estou vendo o seu eixo, eu não vi o que foi o que levou ele a isso. Mas vamos lá. Excesso de recuperação com solda pode causar fragilidade na estrutura do material. É muito importante lembrarmos do que nós já falamos, né, em vídeos anteriores, que a manga de eixo ela pode ser rebaixada no seu diâmetro até 3 milímetros, ou que seja 1,5 milímetros no raio. Isso, né, você faz um aproveitamento muito grande no seu eixo, evitando solda, tá? Recuperação com falhas de procedimento de soldagem. Pode ser que você fez uma recuperação no seu eixo e por algum motivo teve aí uma falha de procedimento de soldagem, seja no material de adição, seja no sistema de aquecimento, no sistema de pós-aquecimento, no sistema de isolamento térmico, enfim, né? Eu não posso entrar aqui nesse mérito. Falta de ensaios não destrutivos, líquido penetrante, partícula magnética, ultrassom, antes e após os reparos. O fato de você fazer aqui um ensaio não destrutivo com líquido penetrante, partícula magnética, ultrassom e achar, por exemplo, uma trinca, e você eliminar essa trinca não significa que você eliminando está tudo certo, não. Após o resfriamento do seu eixo, você tem que voltar a checar novamente para ver se realmente ficou concluído o trabalho. Então é por isso que eu falo, né? Falta de ensaios de não destrutivo, líquido penetrante, antes e após os reparos. Risco profundo nas mangas do eixo. Pode ser por oxidação, corrosão nos eixos. Desalinhamentos do conjunto são fortes indicadores propícios à quebra. Agora vamos falar o seguinte: o que faz uma manga de eixo ter excesso de risco profundo? O óleo está contaminado? Pode ser. Está havendo infiltração de líquido ou partículas sólidas no eixo? Pode ser. Então, um dos pontos que pode estar trazendo isso é a falta de vedação da calha da camisa inferior. Se ela não tiver a vedação e tiver uma infiltração de caldo e partículas sólidas, ela pode vir aqui no seu eixo, causar oxidação debaixo da sua camisa, entre a camisa e o eixo. Essa oxidação pode causar uma trinca. E pode vir aqui, né, que ele entrando aqui, né, o líquido de caldo com sujeira, impurezas, ele pode vir na sua manga e fazer risco profundo, é propício por uma trinca. Então é um ponto aqui de atenção, tá certo? Falta de junta de vedação de borracha entre a calha inferior e camisa.
causa infiltração de líquidos e sólidos, trazendo danos ao eixo. É isso que estamos acabando de falar. A falta dessa vedação aqui é muito complicado, pessoal, para quem não tem essa prática de utilizar. Pode haver aqui uma infiltração de caldo, não tendo a junta de borracha, e essa infiltração de caldo ela vem diretamente dentro da sua calha, dentro do seu mancal. Quer dizer, não tem muito o que se discutir referente a isso, tá certo? Quebra de parafuso de flange das camisas superior. Como eu também disse, as consequências podem ser várias, como por exemplo, falta de ensaio não destrutivo nos parafusos. Quer dizer, terminou a safra, você tirou os parafusos, fez uma inspeção visual, olha, esse parafuso tá bom, tá para aproveitar, mas você não tomou a providência de fazer um ensaio não destrutivo nesse parafuso, um líquido penetrante, uma partícula magnética, isso é muito importante. Parafuso comprido dá aperto no final da rosca e não no flange. Meus queridos, isso daqui aconteceu um fato comigo, tá certo? Aonde acredito eu que quem participou dessa visão está sabendo muito bem do que eu estou falando. Foi dado o aperto no flange, né, em todos os parafusos, porém, eu até me recordo como se fosse hoje, eu peguei um calibre de lâmina, com uma lâmina de 5 centésimos, e comecei a colocar ela aqui, ó. E eu percebi que entre um parafuso e outro, essa lâmina eu conseguia fazer com que ela entrasse aqui. E eu tinha a real certeza de que o afaciamento estava bom. Com essa lâmina, eu não consegui introduzir ela atrás da cabeça do parafuso. Mas eu me recordo como se fosse hoje. Eu peguei uma palha de cana. E como ela é molinha, eu consegui enfiar ela aqui e ela entrou entre a face da cabeça do parafuso com a face do furo do flange. Quer dizer, eu estava dando aperto no final da rosca e não no flange. Então é muito importante que antes de você fazer a montagem do seu parafuso no flange, você fazer uma pré-montagem do seu parafuso na camisa sem o flange. Então você colocando todos os flanges, você tem condição de saber a medida dessa que está sobrando aqui e em relação à medida do seu flange. Então é um ponto para ser observado, tá ok? Flanges com espessura fora do especificado, flange muito fino. Isso aqui às vezes acontece, viu pessoal? Aproveitamento de flange, o flange está fino, então isso daqui é um problema que eu não posso dizer que é isso, mas é um fato a ser verificado. Ô senhor Haroldo, mas então qual que é a espessura do flange? Olha, é muito fácil, é muito simples, não tome essa responsabilidade para você. Terminou a safra? Você sabe muito bem qual que é a espessura de um flange novo. Se você não sabe, procura ter um desenho na sua mão. Se esse flange estiver mais fino, tipo aí 15 ou 20 milímetros mais fino do que o projeto, leve esse assunto para frente, leve para o seu gestor, leve para o seu chefe de imediato, participe da engenharia. Então, é assim que as coisas são resolvidas, tá ok? Faces da camisa com ranhuras grosseiras. Essa face da camisa aqui, nós já fizemos aqui um vídeo com esse comentário, tá? Vá naquele vídeo que nós falamos, né, sobre moenda, que eu falo quase 20 minutos sobre isso daqui. Excesso de folga axial nos mancais inferiores e superiores. Também é um outro fato. Nós sabemos que o nosso flange, ele está montado na camisa superior e ele está entre, né? Eles ficam eles ficam próximos das faces da bagaceira e das faces das camisas do eixo de entrada e do eixo de saída. Caso o eixo de entrada, o eixo de saída, ele tenha muita folga axial, isso com certeza ele traz um certo esforço no seu flange, né? Porque se o seu flange não tiver com uma folga perfeita superior, mas a sua camisa inferior ela tiver com muita folga axial acima de 1 milímetro, ela pode prejudicar, trazer um esforço na face do seu flange e quebrar parafusos, sim, tá certo? Oscilação da camisa superior desigual.
Isso aqui também é um outro fato muito interessante, muito importante, é quase um dos responsáveis, né, da quebra de parafuso. Se você tiver uma oscilação muito grande de um lado só da moenda, o seu flange do lado oposto, ele vai estar pegando aonde? Ele vai estar pegando de cara na chapa, na face da bagaceira e na face da camisa de entrada e de saída. Olha o esforço que você não está causando nesse flange, tá ok? Possibilidade de vedação para eixo superior nas mesmas regiões de vedação dos eixos inferiores. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Veja bem, uma coisa me trouxe outra. Se você tiver uma quebra de parafuso, seja por algum motivo, ou mesmo que você não tenha, se você começar a ter aqui uma certa corrosão na face dessa camisa de moenda, você poderá ter aqui o que? Uma infiltração de caldo. Essa infiltração de caldo, ela poderá vir no parafuso e começar a causar aqui algumas oxidações, que isso pode levá-lo à quebra, à trinca. Como também, se houver aqui, vamos dizer, a quebra de um parafuso e houver aqui uma abertura, o que vai começar a passar aqui? Vai começar a passar aqui bagaço, vai começar a passar caldo, e ele vai vir aqui, e vai vir aqui, e vai vir aonde? Diretamente no seu eixo. Aqui vai vir caldo, vai vir partículas de bagaço, partículas de sólidos metálicos, é onde começa a riscar o seu eixo. Então, eu trago como sugestão, né, de um consultor em manutenção mecânica industrial do setor sucroalcooleiro, eu trago como sugestão uma borracha tipo esponja para ser colocado aqui. Por que eu falo tipo esponja? Suponhamos que esse seu espaço aqui seja de 20 milímetros. Se ela for tipo esponja, ela pode ter uma largura de 30 milímetros. Por quê? Ela sendo esponja, ela é mais mole, e quando você apertar, você tem essas pequenas regiões aqui que ela pode te compensar a espessura da sua borracha. E você passa a fazer o quê? Uma vedação, para que mesmo que se houver aqui uma pequena infiltração de líquido, ou bagaço, ou de parte sólida, ele não vai vir aqui, ó. Ele só vai vir aqui se houver um rompimento na vedação da sua camisa superior. Tá vendo como que os detalhes são interessantes, que a gente, né, leva em consideração? São fatos para ser levado em consideração, sim. Por quê? Assim como nós nos preocupamos com essa borracha de vedação na camisa inferior, que pode cair o caldo aqui, esse caldo vir aqui e vir na sua manga de eixo, por que isso também não pode acontecer caso haja uma infiltração de caldo aqui e ele vir aqui e vir na sua manga de eixo? Falei besteira? Eu acredito que não. É muito caro fazer isso? De forma alguma. De forma alguma. É mais barato do que 1 quilo de eletrodo especial para você colocar na sua manga de eixo. E mais uma vez eu volto a falar, não esqueçamos que uma manga de eixo, uma vez riscada, nós temos aí a possibilidade de evitar de pôr solda no seu eixo. E sim, fazer um rebaixamento no diâmetro dele de até 3 milímetros. Tá ok? Com essa esponja aqui de borracha, essa borracha, nós vamos evitar também a oxidação da camisa entre a camisa e o eixo e a propagação de uma trinca nessa região. Vamos evitar aqui risco na nossa manga de eixo com o nosso casquilho. Tá certo? Então, pessoal, dentro do quesito no qual esse meu querido amigo, né, ele me fez algumas perguntas sobre esses fatos, eu sei que eu não estou sendo assim muito didático nessas explicações, afinal de contas, eu também não sou mágico, eu não posso falar é isso, eu não estou vendo, eu não estou lá, eu não estou sentindo, tá certo? Então eu dei aí algumas alternativas, né, algumas situações que podem levar a tudo isso no qual ele me perguntou, tá ok? Espero ter sido claro, espero ter sido convincente com aquilo que eu estou passando aos senhores e a você que você me pediu, tá certo? Agora, eu quero ser sincero, muito sincero com o que eu vou falar. Você tem um colaborador dentro da sua empresa que tem muitas dúvidas sobre muito que acontece. Isso é falta de informação.
Se é uma falta de informação, por que você não busca uma pessoa que leve essa informação até você, até os seus colaboradores? Eu acho que você, como um gestor, como um chefe de setor, você tem muitas preocupações na sua cabeça, principalmente na época de entre-safra. Você não tem aquele tempo hábil de estar em campo juntamente com sua equipe, né, analisando os fatos. Então eu estou me colocando, essa é a minha função. Eu estou me colocando, né? Eu sou um consultor da área da manutenção mecânica industrial. Quer dizer, tudo que eu falo aquilo com, eu não vou dizer com certeza, né? Mas eu falo com com conhecimento de causa, tá certo? Então, não deixe o seu colaborador com dúvida. Na safra, essa dúvida pode trazer um transtorno terrível, tá certo? Então, faça a sua parte, oriente o seu colaborador ou busque alguém que o oriente. Olha, o mérito será muito grande para você. Tá ok? Bom, meus queridos, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu agradeço a todos, né, que prestigiaram meu trabalho até aqui. Espero que nesse próximo, né, ano estejamos juntos com a participação de mais seguidores, né? Eu ficaria muito contente com isso. Mas para que eu tenha essa participação de mais seguidores, eu dependo muito de você. Para que você que prestigie meu trabalho, que você dê seu like, que você indique meu trabalho a outras pessoas, tá certo? Assim, né, outras pessoas vão passar a assistir os meus vídeos, tá certo? E que este meu trabalho alcance pessoas que de alguma forma se interessem em criar uma parceria com a PASSE Consultoria e Manutenção Mecânica Industrial. Tá ok? Eu me coloco à disposição e será um prazer amanhã eu poder estar dentro da sua empresa, né, passando essas informações nos quais eu trago em vídeo, passando em loco para você. Tá ok? Meus queridos, um grande abraço, fiquem com Deus, um feliz ano novo e que Deus nos abençoe. Um grande abraço.